O fenômeno humano, capítulo 3, o pensamento. O nascimento do pensamento, paradoxo humano. De um ponto de vista meramente positivista, o homem é o mais misterioso e o mais desconcertante dos objetos com que a ciência depara. E, de fato, temos de confessá-lo. A ciência não lhe encontrou ainda um lugar nas suas representações do universo. A física conseguiu circunscrever provisoriamente o mundo do átomo. A biologia chegou a pôr uma certa ordem nas construções da vida. Apoiando-se na física e na biologia, a antropologia explica, por sua vez, mais ou menos, a estrutura do corpo humano e certos mecanismos de sua fisiologia. Mas, uma vez reunidos todos estes traços, o retrato manifestamente não corresponde à realidade. O homem, tal como a ciência o consegue reconstituir hoje em dia, é um animal como os outros, tão pouco separável pela sua anatomia dos antropóides que as modernas classificações da zoologia, regressando à posição de Linneu, o inclui com eles na mesma superfamília dos hominídeos. Ora, a julgarmos pelos resultados biológicos de seu aparecimento, não será ele precisamente algo de completamente diferente? Salto morfológico ínfimo e, ao mesmo tempo, incrível abalo das estruturas da vida. Todo paradoxo humano. E, por conseguinte, evidência absoluta de que, nas suas reconstruções atuais do mundo, a ciência descura um fator essencial, ou, para melhor dizer, uma dimensão inteira do universo. De acordo com a hipótese geral que nos orienta desde o início destas páginas, no sentido de uma interpretação coerente e expressiva das aparências atuais da Terra, eu gostaria de fazer ver, nessa terceira parte consagrada ao pensamento, que, para conferir ao homem a sua posição natural no mundo experimental, é necessário e suficiente meter em linha de conta o dentro, ao mesmo tempo que o fora das coisas. Este método já nos permitiu apreciar a grandeza e o sentido do movimento vital. É ainda ele que vai reconciliar perante os nossos olhos, numa ordem que desce harmoniosamente sobre a vida e a matéria, a insignificância e a suprema importância do fenômeno humano. Entre os últimos estratos do Plioceno, onde o homem está ainda ausente, e o nível seguinte, onde o geólogo devia ficar estupefato ao identificar os primeiros quartzos lascados, que se terá passado, e qual será a verdadeira dimensão do salto? Eis o que nos importa adivinhar e medir antes de seguirmos de etapa em etapa até o passo decisivo em que hoje se encontra empenhada a humanidade em marcha. Primeiro passo da reflexão.
o passo elementar, a harmonização do indivíduo. Natureza. Assim como entre os biólogos reina ainda a incerteza no que se refere à existência de um sentido e a fortiori de um eixo definitivo da evolução, do mesmo modo e por uma razão conexa se manifesta ainda maior divergência entre psicólogos quando se trata de decidir se o psiquismo humano difere especificamente por natureza do psiquismo dos seres que apareceram antes dele. Na realidade, a maioria dos sábios tenderia antes a contestar a validez de semelhante ato, que é que não foi dito, e que é que não se diz ainda sobre a inteligência dos animais. Se queremos resolver essa questão da superioridade do homem sobre os animais, questão cuja solução é tão necessária para a ética da vida como para o puro conhecimento, eu não vejo senão um único meio, pôr decididamente de lado, no fecho dos comportamentos humanos, todas as manifestações secundárias e equívocas da atividade interna e encarar bem de frente o fenômeno central da reflexão. Do ponto de vista experimental, que é nosso, a reflexão, como a própria palavra indica, é o poder adquirido por uma consciência de se dobrar sobre si mesma e de tomar por si mesma, como de um objeto dotado da sua própria consciência e do seu próprio valor. Já não só conhecer, mas conhecer-se a si próprio. Já não só saber, mas saber que sabe. Com esta individualização de si próprio, no fundo de si próprio, o elemento vivo, até aí espalhado e dividido sobre um círculo difuso de percepções e de atividades, acha-se constituído pela primeira vez em centro pontiforme, onde todas as representações e experiências se enlaçam e se consolidam num conjunto consciente da sua organização. Ora, quais são as consequências de semelhante transformação? Essas são imensas e nós distinguimos-las na natureza tão claramente como qualquer dos fatos registrados pela física ou pela astronomia. O ser reflexivo, precisamente em virtude da sua inflexão sobre si mesmo, torna-se de repente suscetível de se desenvolver numa esfera nova. Na realidade, é outro mundo que nasce. Abstração, lógica, opções e invenções ponderadas, matemática, arte, percepção calculada do espaço e da duração, ansiedades e sonhos do amor. Todas essas atividades da vida inteira nada foi mais são que a efervescência do centro recém-formado que explode sobre si mesmo. Posto que pergunto, se como se deduz do que preceder é o fato de se encontrar reflexivo que constitui o ser verdadeiramente inteligente, poderemos seriamente duvidar de que a inteligência é o apanágio evolutivo do homem, e só do homem.
E poderemos, portanto, com não sei que falsa modéstia, hesitar em reconhecer que a sua posse representa para o homem um avanço radical em relação a toda a vida antes dele. Bem entendido, um animal sabe, mas com toda certeza não sabe que sabe. De outro modo, ele teria há muito tempo multiplicado as invenções e desenvolvido um sistema de construções internas que não poderiam escapar à nossa observação. Por conseguinte, é-lhe vedado um domínio do real, no qual nós nos movemos, mas onde ele não pode entrar. Um fosso ou um limiar para ele intranspossível nos separa. Relativamente a ele, porque somos reflexivos, não somos apenas diferentes, mas outros. Não já simples mudança de grau, mas mudança de natureza, que resulta de uma mudança de estado. Eis-no exatamente perante o que esperamos. A vida, e nessa perspectiva terminava o capítulo de Deméter, a vida, porque é a ascensão de consciência, não pode continuar a avançar indefinidamente na sua linha sem se transformar em profundidade. Como qualquer grandeza crescente no mundo, ela tinha, dizíamos a nós, de se tornar diferente para permanecer ela mesma. Mais claramente definido do que quando prescrutamos o psiquismo obscuro das primeiras células, eis que se descobre no acesso à capacidade de refletir a forma particular e crítica de transformações em consistiu para ela esta supercriação ou este renascimento. E do mesmo passo, eis que a curva inteira da biogênese se reparece, se resume e se clarifica neste ponto singular. O mecanismo teórico. Quanto ao psiquismo dos animais, naturalistas e filósofos têm defendido desde sempre as teses mais opostas. Para os escolásticos da antiga escola, o instinto é uma espécie de subinteligência homogênea e fixada que assinala um dos estágios ontológicos e lógicos através dos quais no universo o ser se degrada, se iriza, desde o puro espírito até a pura materialidade. Para o cartesiano, só existe o pensamento. E o animal desprovido de qualquer dentro não é mais que uma cor. Para a maior parte dos biólogos modernos, enfim, eu levava acima, nada se separa nitidamente instinto e pensamento, pois um e outro pouco mais são do que uma espécie de luminiscência em que se envolveria o jogo único e essencial dos determinismos da matéria. Em todas essas opiniões diversas sobressai a parte de verdade e, ao mesmo tempo, que aparece a causa de erro, logo que colocamos do ponto de vista adotado dessas páginas, nos decidimos reconhecer. O que o instinto, longe de ser um epifenômeno, traduz nas suas diversas expressões o próprio fenômeno vital.
que ele representa, por consequente, uma grandeza variável. Que se passa efetivamente se para olhar a natureza nos colocamos sob esse ângulo? Em primeiro lugar, aprendemos melhor o fato e a razão da diversidade dos comportamentos animais, desde que a evolução é transformação primariamente psíquica, não há um instinto na natureza, mas uma multidão de formas distintas, cada um dos quais corresponde a uma solução particular do problema da vida. O psiquismo de um inseto não é, e já não pode ser, o de um invertebrado, nem o instinto de um esquilo, ou de um gato, ou de um elefante. E isso devido principalmente à posição de cada um na árvore da vida. Por isso mesmo, nesta variedade, começamos a ver salientar-se legitimamente um relevo, desenhar-se uma gradação. Se o instinto é grandeza variável, os instintos não podem ser apenas diversos. Eles constituem a sua complexidade um sistema crescente. Figuram no seu conjunto uma espécie de leque onde os termos superiores em cada puro, cada nervura são reconhecíveis por um raio maior de opção, apoiada num centro mais definido de coordenação e de consciência. E é exatamente o que observamos. O psiquismo de um cão, diga-se que disser, é positivamente superior ao de uma topeira ou de um peixe. Posto que eu não faço mais do que apresentar sob outro aspecto que já nos foi revelado pelo estudo da vida, os espiritualistas podem tranquilizar-se quando nos animais superiores, particularmente símios, notam ou são forçados a notar comportamentos e reações que lembram estranhamente o que eles invocam para definir a natureza e reivindicar a presença de uma alma racional no homem. Se a história da vida não é, como já dissemos, senão um movimento de consciência velada de uma morfologia, é inevitável que, cerca do topo da série das vizinhanças do homem, os psiquismos chegam e aparecem à flor da inteligência. O que precisamente acontece. E assim é o próprio paradoxo humano que se esclarece. Nós ficamos perturbados ao verificar até que ponto Antropos, apesar de ser preeminências mentais incontestáveis, difere pouco anatomicamente dos outros antropóides, tão perturbados que quase renunciamos, pelo menos cerca do ponto de vista de separar. Mas esta extraordinária semelhança não será precisamente o que tinha que acontecer